Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 26, a Paulo em Corinto. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, lá no aplicativo da Bíblia, ou ouvir o audiobook também no aplicativo da Bíblia. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, Apolo em Corinto. Depois de deixar Corinto, o seguinte ponto de trabalho de Paulo foi Éfeso. Ele estava a caminho de Jerusalém, a fim de assistir a uma festividade que se aproximava, e a sua permanência em Éfeso foi necessariamente breve. Discursou aos judeus na sinagoga, e tão favorável foi a impressão exercida sobre eles, que insistiram para que continuasse seu trabalho entre eles. E aqui um ponto importante. Quando Paulo pregou ali na sinagoga, quando Paulo levou a mensagem, aqueles judeus ficaram tão ansiosos e desejosos por aquela mensagem que eles pediram para que ele continuasse a trabalhar ali. Será que eu e você temos esse desejo ardente de que a palavra de Deus continue sendo estudada quando estamos lá ou quando vamos para o culto? O nosso maior desejo é que acabe logo para irmos para nossa casa fazer o que quer que seja. Muitas vezes, quando olhamos para dentro da igreja, nós vemos essa falta de desejo e vontade ardente de ouvir e de estudar a palavra de Deus. Que essa não seja a realidade na minha e na sua vida, que possamos eu e você buscarmos cada vez mais a palavra de Deus e não ficarmos apenas com o mínimo. Aqueles judeus que ouviram na sinagoga Paulo pregando queriam mais de Cristo, desejaram mais, pediram para que ele continuasse o trabalho ali com eles. O relatório que a Escritura apresenta de Apolo é que ele era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então aqui nós vemos uma breve descrição de Apolo. Quem era Apolo? Instruído na palavra do Senhor, ou seja, ele estudou, ele buscou, ele não ficou apenas com superficial, não ficou apenas com o que estava no culto e foi embora. Ele queria mais. Como os judeus de Éfeso, assim era Apolo, desejava mais a palavra de Deus. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, entre os seus ouvintes estava Áquila e Priscila, e percebendo que não ter ele ainda recebido toda a luz do evangelho, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. E aqui dois pontos importantes. Um ponto é, ele não conhecia tudo, mas ele não estava com os olhos fechados para ouvir, então ele ouviu Áquila e Priscila. E um outro ponto, será que eu e você estamos como Áquila e Priscila a ponto de levarmos mais luz às pessoas que estão ao nosso redor? Ele não conhecia a verdade por completo, então Áquila e Priscila levaram essa verdade a ele. Será que eu e você estamos sempre dispostos a levar a verdade por completo aos nossos irmãos ao nosso redor? Ou nos fechamos no nosso mundo, já excluímos a igreja por completo, dizendo que eles não desejam, que eles não querem, que eles não aceitam? Dois pontos para a gente pensar e refletir em nossas vidas. Será que eu estou aberto a ouvir a verdade que eu ainda não conheço? Será que eu estou aberto a aceitar essa verdade em minha vida? E será que eu estou aberto a levar ainda as verdades que eu conheço às outras pessoas que ainda não conhecem? Seguiu para Corinto, aqui Apolo, seguiu para Corinto, onde em trabalho público e de casa em casa, com grande veemência convencia os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Aqui é Paulo, desculpa. Paulo havia plantado a semente do evangelho, Apolo regou-a em seguida. O sucesso alcançado por Apolo na pregação do evangelho levou alguns crentes a exaltar seu trabalho acima do de Paulo. Essa comparação de homem com homem suscitou na igreja o espírito de partidarismo que começou a deter o progresso do evangelho. Aqui um ponto importante que existe demais em nossas igrejas, no nosso meio, a comparação de homens. Um homem, aí você começa a exaltar, e a gente consegue colocar um ponto aqui na Novo Tempo, que nem é tão assim o caso, mas dá para encaixar. Tá o pastor X fazendo um programa lá
Não vou falar a Bíblia fácil porque trocou agora, vai, está escrito, tem um pastor fazendo. E aí depois ele sai e entra outro pastor. E as pessoas começam já a comparar. Ele sai e entra outro pastor, já está no terceiro, desde que eu comecei a ver. Mas já teve muitos mais, se eu não me engano, o Bulhon começou a estar escrito, inclusive fora do Brasil, ou aqui, eu não lembro. Mas o Bulhon já passou pelo estar escrito, então várias pessoas já passaram por ali. E aí agora, aqueles irmãos mais antigos que já viram mais de 1, 2, 3, 4, começam a comparar um com o outro. Comparação entre homens. E aqui um detalhe importante. Paulo havia plantado a semente da verdade e Apolo regou em seguida. Ou seja, um complementou o trabalho do outro. Não foi um destaque, um que fez tudo sozinho. Um complementou o trabalho do outro. O sucesso alcançado por Apolo na pregação do evangelho levou alguns crentes a exaltar o seu trabalho acima do de Paulo. Ou seja, aquele que chegou por último colhe os frutos. Normalmente, quando a gente fala da igreja, das questões de troca de pastores, a troca do programa, como eu falei, normalmente a gente olha por detrás com o saudosismo. Aquele cara era melhor, aquele pastor era melhor. Mas é um para complementar o trabalho do outro. Essa comparação de homem com homem suscitou na igreja o espírito de partidarismo. As divisões que acontecem hoje, justamente porque homens são comparados. E aqui é um ponto importante, né? Paulo e Apolo, eles nem ficavam se comparando um com o outro, querendo dizer que um era melhor que o outro, querendo que sigam a mim ou sigam a mim, não. Aqui partiu exclusivamente das pessoas, não partiu de nenhum dos dois. E exatamente como acontece na igreja, as pessoas tomam essa iniciativa de querer comparar, os pastores querer comparar, as pessoas querer comparar, os cantores um melhor que o outro, querendo assim tomar partidos, pessoas que brigam pelos seus cantores e seus pregadores preferidos. Durante o ano e meio que Paulo permaneceu em Corinto, propositalmente apresentar o evangelho em sua simplicidade. E aqui nós vemos que Paulo, quando falou aqui, ele plantou a semente, ou seja, ele colocou o mais básico. Ele ficou 1 ano e meio fazendo aquilo que era o básico para os coríntios. Por quê? Porque ele não poderia seguir ali na obra porque eles não estavam preparados. Ele estava preparando o terreno, 1 ano e meio preparando o terreno, preparando a fundação e construindo a fundação, a base. Paulo havia necessariamente adaptado as condições da igreja à sua maneira de ensinar. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, explicou-lhes mais tarde, mas como a carnais, como a meninos em Cristo, com leite vos criei, não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Ou seja, Paulo deu uma mensagem ainda introdutória. Ficou 1 ano e meio introduzindo as verdades do Evangelho, o básico para eles. Depois disso, quando Apolo foi regar, ainda era um pouco ainda. Não era tudo aquilo que eles precisavam. Tinha que ir aos poucos porque eles não estavam preparados. Precisava de uma obra maior para eles se prepararem. Aqui um outro ponto importante. Havia adaptado as condições da igreja à sua maneira de ensinar. Ele não poderia chegar ali e ensinar tudo o que ele sabia. Tinha que ensinar aos poucos. Devemos adaptar a nossa mensagem àquelas pessoas que ainda não conhecem, para que elas aprendam aos poucos. Eu já comentei aqui com relação ao estudo bíblico. Você não vai chegar no estudo bíblico, no primeiro estudo, então vamos falar aqui agora sobre a reforma de saúde. A pessoa que não conhece nem Jesus ainda, não sabe nem o que é Bíblia. Quanto mais falar de reforma de saúde, vamos falar de vida no campo. A pessoa quer vida no campo, mas por quê? Tem todo um preparo, toda uma instrução anterior que deve ser ensinada, que deve ser passada. Devemos adaptar a mensagem, as condições do nosso ouvinte, aquilo que ele tem que aprender primeiro. Você não consegue ensinar, você não consegue fazer o telhado se você não tem parede, se você não tem a fundação. Você não consegue fazer uma plantação se você não limpar o terreno primeiro. Tudo tem que ser preparado. Quando deviam estar muito adiantados na experiência cristã e capazes de compreender e praticar as profundas verdades da palavra, ainda estava onde estiveram os discípulos quando Cristo lhes dissera: ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ou seja,
Depois de eles terem, Paulo ter ficado ensinado, tanto eles ainda estavam no comecinho. Ainda estava aqui, eu continuo no texto, a inveja, desconfianças e acusações haviam fechado o coração de muitos dos crentes coríntios para uma completa obra do Espírito Santo, o qual penetra todas as coisas ainda nas profundezas de Deus. Sábios como pudessem ser em conhecimentos seculares, ainda não passavam de crianças no conhecimento de Cristo. Eles conheciam muito sobre as coisas deste mundo, as coisas seculares. Se fosse para trazer para os dias de hoje, eles conheciam muito as séries que estão lançando, os episódios novos, os filmes novos que vão lançar esse ano, os filmes de super-heróis. Enfim, coisas supérfluas, coisas que não acrescentam em nada no reino de Deus. Conheciam de tudo isso, mas aquilo que eles precisavam conhecer de Cristo, eles eram crianças, eram meninos, estavam aprendendo a falar ainda. Os irmãos que ouvem meu filho gritando muito, ele ainda está aprendendo a falar, não fala nenhuma palavra ainda. Então, aprendendo a falar. Aqueles coríntios estavam aprendendo a falar, e quando você está aprendendo alguma coisa, você tem que ser educado com aquilo que você precisa. A criança está aprendendo a falar, você não vai chegar lá e ensinar para ele um cálculo de porcentagem. Então vamos aqui fazer uma regra de 3. Não vai. Tudo no seu tempo. Adaptando a mensagem para a condição daquela pessoa receber. E aqui um ponto importante, o crescimento no reino da graça, o crescimento em Cristo. Depende muito mais de nós, daqueles que estão aprendendo, do que da pessoa que está ensinando. De buscarmos, de querermos, de avançarmos. Eu, como instrutor bíblico, eu como aquele que estou levando a mensagem, eu devo só estimular e querer dar mais, tentar deixar aquele gostinho de quero mais, né? A comida está muito boa, você colocou aquele tempero gostoso para a pessoa querer mais. É isso que eu tenho que fazer com a mensagem. Que a pessoa, cabe a ela ter esse desejo de querer mais, de buscar mais, de se aprofundar na palavra. Temos que saber os nossos papéis e buscar usá-los. Tinha sido obra de Paulo instruir os conversos coríntios nos rudimentos, o próprio alfabeto da fé cristã. Ou seja, aqui o alfabeto, o abecedário, estava aprendendo a falar como caminhar. Havia ele sido obrigado a instruí-los como as pessoas ignorantes das operações do poder divino sobre o coração. A este tempo eram eles incapazes de compreender os mistérios da salvação. Eles estavam tão no início do evangelho, tão no início de compreender quem é Cristo, que eles ainda não compreendiam a salvação ainda. Não conseguiam compreender o amor de Cristo ali na cruz do Calvário. Quando o apóstolo se empenhou em sua obra em Corinto, sentiu que precisava introduzir da maneira mais cuidadosa as grandes verdades que lhes desejava ensinar. Introduzir de maneira cuidadosa as grandes verdades que lhe desejavam ensinar. Cabe a mim e a você, agora que sabemos a verdade por completo, que conhecemos verdades que são impopulares, que são indesejadas dentro da igreja, como a reforma de saúde. Introduzir ela de forma cuidadosa quando nós vamos ensinar, quando nós estamos ensinando, quando nós vamos pregar, quando nós vamos passar a mensagem para alguém. Devemos introduzir de maneira cuidadosa. Ele sabia que entre seus ouvintes estavam crentes que se orgulhavam das teorias humanas, expositores de falsos sistemas de adoração, que tateavam como cegos esperando encontrar no livro da natureza teorias que pudessem contradizer a realidade da vida espiritual e imortal como a revelada nas Escrituras. E muitas pessoas hoje fazem isso. Muitas pessoas, nas suas ideias, nas suas concepções, nas suas teorias, nas suas vontades, nos seus quereres, elas querem fazer a vontade de Deus conforme elas querem. É assim diz eu digo assim, é assim que tem que ser feito. É só pegar, se eu não me engano, foi o último vídeo que eu respondi uma pergunta que foi a questão de casamento, adultério, fornicação. Sempre tem alguém lá e essa semana veio mais uma pessoa falando, não, eu não concordo, eu não acho que é assim. Eu acho, eu quero. É o amor que importa. É o que o mundo diz, é o amor que importa. Aí a pessoa pegou o texto lá de... não lembro agora, acho que é Lucas 24, que diz que nos tempos de Noé casavam-se e davam-se em casamentos, que é claramente uma referência aos atos sexuais que eles faziam sem qualquer compromisso, exatamente como o mundo faz hoje.
Ah, mas não tem problema. Teve uma pessoa que foi no Bíblia Fácil e falou, brigando lá com o Arilton, que não tinha problema fazer sexo fora do casamento, que era para experimentar, que era para se conhecer, que era bom. Sexo adulto, não é duas crianças, dois adolescentes, não, é pessoas adultas. Pessoas, você já tem 30 anos, então você é adulto, você sabe o que você está fazendo na sua vida. Pessoa querendo convencer, não só o pastor Arilton, mas todas as pessoas que estavam ali que faziam sexo sem compromisso, estava tudo certo. Pessoas com as suas ideias, com as suas teorias, querendo contradizer e colocar-se acima da palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz, faça assim, cabe a mim e a você fazer o quê? Seguir, fazer. Deus sabe de tudo. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Mas óbvio que o ser humano, orgulhoso que é, vaidoso que é, jamais quer receber repreensão, quer reconhecer que não conhece e não sabe de nada e quer fazer as suas vontades acima de tudo. Enquanto se esforçava para levar as pessoas para o pé da cruz, Paulo não se aventurava a repreender diretamente os licenciosos, ou mostrar quão abominável era o pecado deles aos olhos de um Deus santo. Antes, expunha diante deles o verdadeiro objetivo da vida e procurava imprimir-lhes na mente as lições do Divino Mestre, as quais, se recebidas, os levariam do mundanismo e do pecado para a pureza e justiça. Aqui um ponto importante. Vale a gente ficar bastante tempo refletindo sobre isso. Paulo não se aventurava a repreender diretamente os licenciosos, aqueles que faziam o pecado, aqueles que estavam cometendo pecado. Paulo não se aventurava a repreender diretamente, não falava diretamente para a pessoa, mas ele falava com ensinos, com parábolas, vamos dizer assim, mostrando qual que é o objetivo da vida. Qual que é o objetivo da vida? Adorar a Deus, louvar a Deus, entregar a Deus, amar a Deus. Qual que é o objetivo da vida? Isso que você está fazendo hoje condiz com o objetivo da vida? O objetivo da sua vida é diferente do objetivo da vida de Deus? Se é, será que o seu objetivo está certo? O de Deus está. Então, são coisas que a gente tem que refletir. Mas por que ele não repreendia diretamente? Se a gente pegar Jesus, ele estava falando diretamente aos fariseus, aos saduceus, aos escribas. Por que Jesus falava diretamente ali para uns e agora que Paulo está falando não estava repreendendo diretamente? Porque alguns conheciam verdadeiramente a mensagem e outros aqui eles estavam começando na fé. Então você ia introduzindo as verdades aos poucos para que eles pudessem tomar ciência e verem os erros que estavam cometendo. Existem duas formas de tratar pessoas: as pessoas que conhecem a verdade, que sabem que estão erradas e continuam fazendo errado, e as pessoas que ainda não têm certeza daquilo que está certo, está errado e está aprendendo. São duas formas de tratar. Uma, você tem que repreender, sim, você tem que admoestar, você tem que mostrar o erro para que ela se converta, para que ela entenda que está errado, para que ela volte para o caminho correto. E a outra é que você também tem que fazer o mesmo, mas de uma forma diferente, não diretamente, mas aos poucos, mostrando ensinos. Através de ensinos você vai ensinando para ela ter a concepção de que o que ela está fazendo está errado. Paulo viu que o caráter de Cristo precisava ser compreendido antes de que os homens pudessem amá-lo ou contemplar a cruz com os olhos da fé. O caráter de Cristo precisava ser compreendido. Aquelas pessoas ali não conheciam, não compreendiam o caráter. Peraí, eu pulei alguma coisa aqui. Aqui pulei. Os filósofos se desviavam da luz da salvação porque ela expunha vergonha de suas orgulhosas teorias. Os mundanos recusavam-se a recebê-la porque ela tende a separá-los de seus ídolos terrenos. Os filósofos se afastavam, se desviavam da luz porque expunha vergonha do seu orgulho. Quando nós olhamos para a cruz, se nós formos orgulhosos, nós vemos a vergonha do nosso orgulho. Porque Deus se fez carne, habitou no meio de nós, foi humilhado e morreu por nós. O meu orgulho é uma vergonha na cruz. Os mundanos se afastam, não querem receber porque ela vai nos afastar dos ídolos. Se você tem ídolos aqui, seja pessoa, seja objeto, seja qualquer coisa, eu idolatro os atores daquela série, eu idolatro os meus pastores, os meus cantores, olha os cantores da minha igreja, como eles são bons, eu idolatro. Se nós idolatramos os nossos ídolos aqui, quando olhamos para a cruz nos afasta desses ídolos. Então,
Por isso que os filósofos, as pessoas inteligentes, os intelectuais se afastam da cruz, porque mostra sua vergonha, do seu orgulho inútil, e os mundanos, com seus ídolos, também se recusam. Paulo viu que o caráter de Cristo precisava ser compreendido antes que os homens pudessem amá-lo ou contemplar a cruz com os olhos da fé. Pessoas que não compreendem o caráter de Deus. E quando a compreendem, se não deixam seus hábitos, elas se afastam. Neste ponto deve começar o estudo que será a ciência e o cântico dos remidos através de toda a eternidade. Somente a luz do Calvário pode o verdadeiro valor de uma pessoa ser avaliado. Somente através da luz que vem do Calvário é que o meu valor e o seu valor pode ser avaliado. Quando o homem morre para o pecado e passa a viver nova vida em Cristo, divino amor enche-lhe o coração, seu entendimento é santificado. Ele bebe da inesgotável fonte de alegria e conhecimento e brilha em seu caminho a luz de um eterno dia, pois como ele está continuamente a luz da vida. Uma nova criatura, uma criatura transformada, uma criatura que muda o semblante desse mundo. A luz da cruz brilha através de sua vida. Será que nossas vidas estão refletindo a luz da cruz? Já chegamos a 21 minutos e eu não tinha percebido. Será que nossas vidas estão refletindo a luz da cruz? Eu vou pular aqui uns textos para a gente ir para o final. É fácil para o inimigo agir por intermédio dos que, necessitando eles próprios de conselho, a cada passo se encarregam dos cuidados dos salvos em sua própria força, sem ter aprendido a mansidão de Cristo. A pessoa que ainda precisa conhecer de Cristo, ainda precisa entender quem é Cristo, ainda não conhece, não está habituada à fé, está aprendendo. Se essa pessoa agora se torna encarregada de conduzir outras pessoas na fé, então é fácil para o inimigo agir por elas. Porque elas não conhecem, porque elas não compreendem, porque elas estão aprendendo ainda. Elas não têm ainda entendimento da mansidão de Cristo, ainda não aprenderam isso, não aplicam isso em suas vidas. Como é que essas pessoas podem conduzir outras? Para a gente encerrar o último texto, impressões apenas não são guias seguros no cumprimento do dever. Se você tem impressão, eu acho que não tem problema fazer isso. Eu acho que não tem problema. Se você acha que, cuidado, você pode estar entrando em caminhos perigosos. Eu posso andar em caminhos perigosos quando eu digo que eu acho alguma coisa. Não devemos achar nada, devemos confirmar tudo no que diz a palavra. No assim diz o Senhor. Muitas vezes o inimigo persuade os homens a crer que é Deus que os está guiando, quando na realidade estão seguindo apenas o impulso humano. O inimigo persuade. Às vezes eu acho que é Deus que está me conduzindo, é Deus que está conduzindo, é Deus que está fazendo a obra, mas é o inimigo me enganando. Pessoas que acham que não precisa casar, não precisa casar não, você pode morar junto, não tem problema nenhum. Acham que não tem problema. Pessoas que acham que, inclusive eu já vi isso dentro da igreja, irmãos da igreja, eu acho que comer uma carne de porco uma vez ou outra, assim, uma vez no mês, não tem problema nenhum. Pessoas que acham que beber café também não tem problema, mesmo que seja pecado, porque tem cafeína, porque entorpece a mente. A gente já conversou, tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Pessoas que acham que ir pro cinema também não tem problema, porque aquilo não vai me afetar. As pessoas que acham que estão salvas, estão andando em caminhos de trevas. Cuidemos para que não sejamos nós, aqueles que achamos que estamos andando no caminho do Senhor, quando estamos fazendo nossa própria vontade, sendo enganados. Confirmemos e tenhamos certeza com base naquilo que está escrito, não no que eu acho. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira acrescentar, que eu não disse aqui, eu pulei muita coisa importante, deixa nos comentários para a gente crescer, estudar, crescer espiritualmente juntos, estudarmos juntos. Deixa nos comentários, eu vou ler, vou responder, a gente vai comentar e vamos crescer juntos. Se irmãos têm pedido seu pedido de oração, deixa nos comentários que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez nos dá a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha a trabalhar em nossas vidas, Senhor.
Que possamos, Senhor, firmarmos no assim diz o Senhor, e não no que nós achamos, Senhor. Derrama o teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Faz a obra que não somos capazes de fazer sozinho, Pai. Que possamos refletir o caráter de Cristo a esse mundo. Não com o nosso achismo, mas com a vida de Cristo refletindo em nós, com Cristo vivendo em nós. O eu morto e o Cristo vivendo em cada um de nós, Senhor amado. Te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.